Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Por favor, pegue a sua apostila e abra na página de número 33. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da primeira decisão, que é admitir, e hoje nós vamos conversar a respeito do tema Admito que preciso de um confidente. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A Bíblia fala que existe algo terapêutico por trás de você confessar os seus pecados, as suas dores, os seus traumas às pessoas. E esse algo terapêutico que existe é a cura para as nossas emoções. A Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados, quando você confessa os seus traumas, você é curado, você é sarado. Muitas vezes a gente cria alguns bloqueios para não externalizar aquilo que vai no nosso coração. Mas isso só atrapalha, isso só impede de recebermos a cura de Deus. Existe algo terapêutico atrás de você falar. Quando você fala, a Bíblia diz que você é curado. E neste caminho da restauração de seus relacionamentos, através deste programa do 30 Semanas, você não deve trilhar esse caminho sozinho. Hoje você tem um grupo de apoio onde você pode falar, externalizar as suas emoções, as suas preocupações, as suas ansiedades, e as outras pessoas partilham com você. E a outra ferramenta que o 30 Semanas vai promover para você é um confidente. O confidente é aquele que vai andar com você, que vai trilhar esse caminho junto com você para ajudá-lo em algumas situações ao longo do percurso. Nós teremos ao longo do 30 Semanas um dia de retiro, onde lá você vai poder escrever as suas memórias. O confidente é aquele que vai te ajudar na escrita das memórias, vai orar por você, vai ouvir você, vai apoiar você, vai estar com você durante todo esse caminho, e ao longo do 30 Semanas ele terá alguns encontros com você para te ouvir, para orar com você e dar apoio para você. Nós precisamos entender que nós precisamos de 3 instâncias de ajuda nessa caminhada. A primeira instância de ajuda é Jesus Cristo. E ele, com certeza, é a pessoa mais importante, a pessoa mais interessada em curar você, em curar as tuas emoções, em tratar as tuas emoções, em restaurar, em gerar em você a melhor versão de você mesmo. E na realidade, a melhor versão de você mesmo é estabelecido através do modelo maior que é Jesus Cristo. Ele quer tornar você e eu semelhantes a Ele. Que possamos viver uma identidade sarada, tratada com a gente mesmo, com as pessoas e com Deus. A outra instância de relacionamento, de ajuda, é um grupo de apoio, pois ele nos conecta aos outros. O grupo de apoio é essa ferramenta que você pode usufruir. Agora nós estamos fazendo online. A ideia é não deixar você desamparado, sozinho neste tempo de quarentena, mas prover através dos recursos online essa ferramenta de cura, de bênção para você, para que você possa receber todo o amparo necessário. Então, esse grupo de apoio é onde você vai perceber que há outras pessoas, às vezes, passando em grau maior ou menor as mesmas situações que você está passando. E através da troca de experiências, você vai perceber a forma como essas pessoas lidaram com as adversidades, venceram, e como você pode também vencer. E a outra instância de ajuda é um confidente,
pois ele conecta você com você mesmo. O confidente nada mais é do que uma pessoa que vai funcionar como um espelho, porque na realidade você vai ler para ele as suas memórias, vai partilhar com ele tudo que você é, e na realidade você vai se ouvir e vai saber aquilo que está dentro de você. Então isso vai trazer cura para você mesmo. Então, por isso que o confidente, ele é tão importante. Por isso que é muito importante que você participe assistindo essas preleções agora através do YouTube e que você participe do nosso grupo de apoio que acontece às sextas-feiras, às 20 horas para as mulheres e 20h30 para os homens. E é importante que você escreva as suas memórias. Ao longo de 30 semanas você vai receber toda a instrução para isso. E é muito importante que você tenha um confidente para te ajudar nessa jornada. Aí na sua apostila você pode assinalar as questões que você julga serem muito importantes. E ali coloca a respeito das razões para ter um confidente. Primeiro, é bíblico. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. A Bíblia fala muito a respeito de não andar só. Quando você anda com alguém, você tem mais segurança, você consegue ir mais longe. Por isso é importante você andar com alguém. Outro ponto, é fundamental para seu processo de tomada de decisões. O confidente, ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões, a trilhar o melhor caminho para que você cresça e viva tudo aquilo que Deus tem para você. O confidente o incentivará em seu relacionamento diário com Jesus, motivando você a ter uma vida íntima com Deus através da oração, leitura da palavra, porque na realidade toda cura ela é divina. Todo o programa 30 semanas tem uma única essência: a cura vem do alto. Não vem das pessoas, não vem de você mesmo, a cura vem do alto. E nós estamos aqui nessa jornada, na dependência total de Deus, do seu Espírito Santo, para nos sarar, para nos tratar, para nos moldar à semelhança de Jesus. O confidente poderá direcioná-lo e ajudá-lo na escrita de suas memórias. O confidente, ele vai apoiar você, ele vai estar com você, te ajudando a como escrever as memórias, a como colocar para fora tudo aquilo que está no seu coração e ser completamente curado e sarado dessas feridas e traumas emocionais. É muito positivo ter alguém de confiança para ouvir a sua história e guardar sigilo. Sabe, o 30 Semanas é um lugar de segurança, onde você pode ter confiança em abrir o seu coração e saber que nada sai dali. Tudo que você partilhar com o seu confidente vai ficar guardado no coração dele para sempre. Ninguém vai ficar sabendo disso. É só você, o seu confidente e Deus. E você vai perceber como isso é curador. Eu fiz isso, minha esposa fez isso. E para nós foi algo libertador, sarador. Foi algo muito importante e nós queremos desafiar você a fazer isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Possíveis consequências por não se ter um confidente. Primeiro, você pode ter dificuldade na escrita de suas memórias. Às vezes você pode se sentir inseguro em como colocar para fora, de que maneira escrever, colocar isso no papel. E o confidente, ele vai ser um apoio para você na escrita das memórias. Estar suscetível a não endereçar pontos importantes de sua trajetória. Às vezes é um risco que corremos quando a gente não tem o auxílio de uma outra pessoa. A gente acaba desfocando daquilo que realmente é importante e acaba esquecendo de relatar aquilo que realmente é necessário para que a gente receba cura. Outro ponto, interrupção do processo de autoconhecimento.
acaba impedindo você de avançar, de crescer, de ser tratado, de ser curado. Por isso que é muito importante você ter o seu confidente. E o resultado no programa se torna algo muitas vezes abaixo do esperado. Por isso que é muito importante você ter um confidente. A maior dificuldade no caminho da restauração é, sem dúvida, falar de si mesmo. Não é fácil falar de si mesmo, é você sair da zona de conforto. E eu era uma pessoa que eu era um caramujo, eu era muito para dentro, eu não externalizava nada. E isso acabava estourando em alguns órgãos do meu corpo. Havia momentos que eu tive sérias e graves dores no estômago por conta de somatizações emocionais que geravam essa dor aguda que não tinha uma causa específica e era de origem, de fundo emocional. Essa barreira será ultrapassada com as participações nos grupos de apoio, onde você vai ter oportunidade para falar, e também através do confidente, onde você vai poder abrir o seu coração para ele e poder tratar as questões emocionais da sua vida. Reflita aí na sua apostila. Agora que você começou a compreender a necessidade de ter um confidente, escreva abaixo o nome de algumas pessoas que você poderá convidar. Seu confidente já deve ter completado pelo menos um ciclo de 30 semanas. Na realidade, como nós estamos começando 30 semanas na nossa comunidade, na nossa cidade, então hoje nós temos 2 pessoas que passaram por esse processo nas mulheres e 2 pessoas que passaram por esse processo nos homens, né? E são elas que vão se disponibilizar para ter um tempo com você ao longo dessa jornada, para conversar com você. Então, não se preocupe com relação a quando isso irá acontecer. Simplesmente, ao longo do caminho, isso vai acabar acontecendo e você vai poder usufruir dessa ferramenta. Passos para identificar e escolher o confidente. Esteja atento ao seu redor. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. Seu confidente será uma pessoa muito importante no processo de sua restauração, porém, suas ações serão limitadas. O confidente é alguém que você escolherá e terá ao seu lado para auxiliá-lo em suas decisões, na escrita de sua história de vida e como ouvinte. Na leitura, você será o leitor e seu confidente o ouvinte. O confidente, ele não vai ter nenhuma participação ativa no sentido de conselheiro, ele não vai aconselhar você. Ele pode dar direções, ele pode dar dicas, mas ele não vai funcionar como um conselheiro, porque nós cremos que a cura é divina, a cura é do alto. O fato de você simplesmente externalizar, abrir o seu coração, isso traz cura para a sua vida. No momento da leitura das memórias, ele fará apenas isso mesmo, ouvir. Mas no processo de convivência entre vocês dois, ele poderá tirar dúvidas, poderá dar orientações específicas e também abordar alguns assuntos com mais profundidade. Também poderá conversar sobre suas decisões e prazos combinados para resoluções mais práticas. É fundamental que essa pessoa já tenha feito um ciclo completo desse programa, porque é muito importante seguir à risca o papel do confidente para que isso não atrapalhe a sua jornada, a sua caminhada no programa 30 semanas. Então esteja atento aos apontamentos de Deus. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Ouça sempre os apontamentos que Deus dá a você.
Histórias, amizades, uma conversa, uma afinidade imediata, empatia, tudo pode ser um apontamento de Deus. Não tenha medo de convidar alguém. O possível confidente já esteve com onde você está. Então, o confidente é alguém que já percorreu esse caminho, que já esteve onde você está, passou pelo processo e hoje ele pode ajudar você nesse processo. Então, hoje nós temos 2 líderes em cada grupo. Você pode escolher o líder que você tiver mais afinidade, ou você pode deixar à vontade para que o líder escolha quem ele quer ser o confidente. Né? E você pode ficar muito tranquilo e muito bem à vontade em relação a isso. Passos para direcionar sua escolha. Siga as orientações básicas. Ore e busque a direção de Deus, para que Deus direcione você, a pessoa com quem você vai partilhar as suas memórias. Né? Dentro dessas características faladas aqui, você tem essa liberdade para escolher. Esteja atento às orientações dadas nos encontros, né? E esse vídeo de hoje está dando muitas dicas. O confidente pode ser o líder do grupo de apoio, um voluntário que esteja servindo ativamente no programa, mas ele precisa ter feito todo o ciclo de 30 semanas. O confidente deve ser do mesmo gênero, né? Então, mulheres vão atender mulheres, homens vão atender homens. O confidente deve ter feito o curso de confidente com a equipe da liderança. Na realidade, é esse tema aqui, o curso. Você pode ou não se identificar com a história de vida dessa pessoa. Essa pessoa pode ter uma história completamente diferente da sua. Não precisa ser igual à sua história, né? Entenda que o confidente não é único e não será para a vida toda. Ele vai te ajudar nesse processo agora, ele não vai ficar para sempre com você. E digamos, se o confidente mudar de cidade e for embora, você pode ter um outro confidente. Não há nenhum problema quanto a isso. Seja direto em falar com a pessoa e perguntar para ela: você pode ser o meu confidente, a minha confidente? Certifique-se de que seu confidente fez todo o programa e está vivendo as 8 decisões. Não basta simplesmente passar pelo programa. Tem que viver o programa, tem que viver Jesus. Se não viver Jesus, se não viver os princípios de Deus, essa pessoa não está qualificada para ser um confidente. Tem que ser alguém que vive de acordo com o que fala. Né? Alguém que vive a palavra de Deus, que vive os princípios de Deus para a vida dela e que possa te ajudar nesse caminho. Tem um relacionamento com Jesus, de temor a Deus, de busca de Deus, de comunhão com a igreja. Expressa o desejo de ajudá-lo em seu processo de restauração. Demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança e não tem pena de você. Né? O confidente ele não deve ter pena de você, ele deve ter compaixão, né? Mas não pena. Ele deve ser um bom ouvinte, alguém que ouça, né? E esteja atento a tudo que você falar. É forte o suficiente para confrontar sua negação ou procrastinação. Às vezes você está negando um problema, está evitando de resolver alguma situação, então ele vai confrontar você no intuito de ajudá-lo a buscar a resolução dessas situações. Ele oferece sugestões e não ordens, ele te dá dicas, ele não manda em você. E sabe compartilhar suas próprias lutas. O próprio confidente ele vai abrir o coração para você e vai partilhar as lutas dele, para que você tenha segurança, liberdade e se identifique com o confidente. Entenda o papel do confidente. Ele ora com você, ele te ajuda em oração, intercedendo por você, colocando a sua vida diante de Deus. Orienta no desenvolvimento da escrita de suas memórias, te ajuda a como escrever, te dá um plano, uma direção para você escrever as suas memórias. Será apenas um ouvinte após a conclusão da escrita de suas memórias. Ele só vai ouvir as suas memórias, ele não vai te aconselhar. Você vai escrever as memórias e depois você vai falar para ele e colocar tudo que está nas tuas memórias, se você quiser.
né? Deixando isso bem claro. Aponta quando necessário para alguma direção, oferecendo-lhe um ponto de vista objetivo e não de conselheiro. Ele não dirá o que fazer, mas apontará os bloqueadores, as válvulas de escape ou compensações. Ele auxilia no processo de restauração de relacionamentos, mas não será ele quem irá consertá-lo. Não é o confidente que vai resolver os teus problemas. Ele vai apoiar você para que você dê os próprios passos em direção à cura, né? É você e Deus. Ele vai ser apenas alguém que te impulsiona, que te motiva a você dar esses passos. Pode ser substituído, desistir ou até recusar o convite. Escolha alguém que lhe transmita confiança. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Jó 7:11. Lembre-se das características acerca de seu confidente. Deve ser uma pessoa confiável, ora com você, não julga, não aponta o dedo, forte para confrontá-lo, identifica suas reparações, ele dá orientações, encoraja no processo de restauração, não condena, não julga, ele te ouve e ele o ama. Então, não deixe para amanhã. Eu me apressarei e não hesitarei. Não permita que a procrastinação prejudique sua decisão. Deus deseja que você ande próximo de alguém que o ajudará durante o processo e potencialize os teus relacionamentos. Então, esteja pronto, esteja preparado, decida, né? Dê os passos práticos para você viver todas essas situações. Suas memórias são ferramentas poderosas para a cura. Seu confidente será essencial nessa etapa para que você coloque para fora. O fato de você simplesmente colocar no papel já vai trazer uma cura, algo significativo para você. O fato de você abrir isso para o confidente, então, vai ser algo sobrenatural, extraordinário. Eu vivi isso, minha esposa viveu isso, você também vai passar por esse processo. Vença a vergonha, abra seu coração. O propósito da culpa é fazê-lo sentir-se mal com o que fez no passado, sem nenhuma transformação no presente. Então, assim, não tenha vergonha, não tenha sentimento de culpa, pensando, como é que eu pude fazer isso, como é que isso pôde ter acontecido comigo. Olha, o passado não pode ser alterado, né? E a gente precisa encará-lo de frente para curar essas feridas, esses traumas, para que a gente possa avançar e essas situações lá atrás não continuem atrapalhando a nossa caminhada hoje, em relação à nossa família, ao estabelecimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Todos precisam de ajuda. Suas memórias gerarão convicção para o arrependimento e não condenação para a paralisia. Tenha coragem. O medo impede que você se expresse honestamente nas partilhas e na escrita de suas memórias. Não permita que isso aconteça. Tenha coragem e seja totalmente aberto. Eu me lancei em confiança em Deus. Hoje eu tenho muita facilidade em externalizar as minhas lutas, as minhas dificuldades. Não tenho vergonha de partilhar que eu estou sendo tratado ainda de depressão, que eu tomo medicamento, que eu tenho que ir na psiquiatra, sabe? Eu não tenho vergonha disso. Isso ajuda muitas pessoas a também vencerem, a falarem das suas dificuldades, das suas fraquezas e encontrarem amor, ajuda, apoio e segurança para vencer essas dificuldades. Você não está sozinho. Você não precisa andar sozinho. Hoje você tem essa ferramenta, você tem as pessoas do seu grupo, você terá um confidente, então você não precisa sofrer sozinho. Não sofra sozinho, né? Aproveite essa ferramenta e tudo aquilo que essa ferramenta oferece para você, usufrua de tudo isso. Seja honesto, não se prenda à autocomiseração, desculpas ou pensamentos desonestos. Seus pensamentos mudam, mas a verdade, a palavra de Deus não muda jamais, né? Creia naquilo que a palavra de Deus afirma sobre a sua vida.
e não sobre aquilo que as tuas emoções afirmam, porque as emoções oscilam. Elas estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo, mas a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Creia nisso, seja honesto, fale, abra o seu coração, você não vai ser julgado, condenado. Esse é um grupo para te ajudar a vencer. Faça um planejamento, tenha um plano com datas previstas do tempo que precisará para decidir sobre o seu confidente, né? Para que você tome esses caminhos, essas decisões e cumpra. Reflita, você deseja ter um confidente? Sim ou não? E partindo para a conclusão, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Você não precisa ter medo de nada. Não tenha medo do Covid-19, não tenha medo de partilhar as tuas emoções, não fique pensando, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Pouco importa. O que importa para mim é obedecer a Deus, é seguir o caminho da cura. Se Deus prometeu que isso vai trazer cura para a minha vida, eu vou me sujeitar a esse processo, eu vou me submeter a esse processo e Deus vai me abençoar. Creia nisso, confie nisso. Não tenha medo. Não tenha medo. Né? Uma das palavras que eu me lembro com muito carinho que Deus me deu foi: não tenha medo de falar. Ninguém fará mal a você. Tenha essa segurança e essa confiança, abra o seu coração. Partilhe as suas dores. Vomite isso para fora. Você não está mais sozinho. Existe um grupo de pessoas aqui, com as mesmas lutas e dificuldades, que estarão com você, ajudando você a vencê-las em nome de Jesus. Deixa eu orar brevemente com você. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nessa caminhada. Eu oro, Deus, por cada um daqueles que estão ouvindo essa ministração, para que o Teu Espírito Santo os ajude a falar, a externalizar suas dores, seus traumas, suas lutas, para que em nome de Jesus eles sejam sarados, tratados e recebam a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Sexta-feira, a partilha, 20 horas com as mulheres, 20 e 30 com os homens. Deus te abençoe em nome de Jesus.